Olá, recentemente eu estava reassistindo um filme sobre a crise de 2008, que é o chamado Grande Aposta. É um filme do Adam McKay, que foi o mesmo diretor do Don't Look Up, mas o filme é bem melhor do que o Don't Look Up, é muito superior enquanto cinema, enquanto produção. E é um filme muito interessante porque o que eu queria abordar aqui com vocês não é quais foram as causas da crise de 2008, quais foram os fatores econômicos disso, entrar nessa polêmica. Realmente não é disso que eu queria falar. Eu nem queria falar tanto do filme enquanto produção cinematográfica, as técnicas que foram usadas. O que eu queria falar é o tipo de temperamento que o filme mostra, ou basicamente um tipo de temperamento aristocrático em contraposição ao temperamento oligárquico. Então eu queria explicar o que é isso e com isso queria gerar uma reflexão nas pessoas, porque muitas pessoas tendem a olhar a vida empresarial ou o mundo dos investimentos apenas do ponto de vista aburguesado. É um mundo de pessoas que basicamente se preocupam com elas mesmas, que são egoístas e que cada um quer cuidar do seu. No entanto, esse filme, para mim, ele mostra um fortíssimo temperamento de responsabilidade pessoal, um temperamento de alto caráter, de nobreza mesmo, associado a esse mundo de investimento. Então, para explicar minimamente a história, o Big Short, né, a grande aposta deles, um short é quando você aposta contra um produto, contra um determinado mercado, contra algo. Você basicamente faz uma aposta de que aquilo vai dar errado, que aquilo vai cair de certo modo. E no caso, o filme conta histórias, é baseado num livro. Esses livros, por sua vez, contam histórias reais, né, de pessoas que foram bastante heróicas, que falaram, olha, eu aposto contra o mercado imobiliário, eu acho que esses produtos imobiliários, né, esses pacotes de produtos imobiliários que estão vendendo são falsos, as pessoas estão dando notas erradas para eles. O mercado imobiliário tradicionalmente é um mercado que é muito seguro que nos Estados Unidos e tal, então eles falavam assim, não vai dar problema, mas o filme vai mostrando que tinham várias falsificações, que tinham produtos mal feitos, que tinham uma série de pessoas, que havia fundamentalmente um establishment protegendo produtos falsos, produtos errados. E aí, este é basicamente o temperamento oligárquico. É um grupo de pessoas que tem um interesse coletivo e esse interesse ele é dissociado da verdade. As pessoas não estão preocupadas com o que é verdadeiro. Elas estão preocupadas com a sua satisfação imediata. São preocupadas em resolver o seu problema. Para isso, elas acobertam a realidade de uma maneira que não é uma conspiração no sentido de que um chama o outro, mas o sistema vai se retroalimentando. O filme coloca o Ben Bernanke, que foi uma das figuras mais importantes do Federal Reserve americano, do establishment econômico americano, como símbolo, basicamente, disso, né? Mas aí são várias pessoas, são aqueles vendedores de segunda categoria. Obviamente a coisa passa muito pelos bancos, passa muito pelo modo como eles lidaram. Os bancos que alguns se safaram dessa história, pularam fora, despejaram os produtos piores rápido, quando eles perceberam que a coisa ia afundar, e aí conseguiram escapar disso. Tem até um filme muito bom também chamado Margin Call, que conta um pouco dessa história, né? E claro, tiveram os bailouts. O governo americano dá um dinheiro para salvar as empresas que usualmente teriam falido, os grandes bancos ou grandes empresas que usualmente teriam falido com toda essa confusão. Esse temperamento oligárquico, ele é um dos grandes problemas do Ocidente atual. Muitas pessoas estão em posições de poder, querem proteger o seu esquema de poder e não se preocupam em falsificar a realidade ou em promover ideologias ou em forçar coisas que não são do benefício da maior parte das pessoas. No entanto, quem é a força que aparece contra isso? O indivíduo, e aí por isso que eu chamei esse temperamento de aristocrático, usando o sentido bem platônico, clássico da palavra, o indivíduo que banca com responsabilidade pessoal e fala, não, eu sob prejuízo, porque se eu tiver errado, eu vou me prejudicar. Não é uma questão da instituição da qual eu faço parte, não é uma questão de quem é o grupo ao qual eu pertenço, mas eu, por responsabilidade própria, vou entrar nisso, vou fazer o short, vou apostar contra o sistema, né? Então eu vou comprar a briga. E eu queria ressaltar aqui 3 personagens que são muito bem representados no filme que fazem isso. Um é o personagem do Christian Bale, que é um baita de um ator, um grande ator, que ele faz o Michael Burry, que não tem um olho, que toca a rock, é aquele cara exótico do negócio, e que
banca ferrenhamente. Ele faz as contas e ele conclui que os produtos são ruins. O Michael Burry é um dos caras que bancam isso até o final. E qual é a resposta das pessoas, dos investidores? A resposta quando você faz isso, eles atacam. Eles falam, não, que ignorância. E o filme mostra isso muito bem. Então, apesar do tom exótico do Michael Burry, ele fundamentalmente contra todos os investidores, mandando e-mails, xingando ele, tal como é apresentado no filme, né? É que eu não estou novamente preocupado, o quanto isso condiz com a história real do Michael Burry, mas com o retrato que o filme traz. A partir do momento que ele faz isso, e ele banca até o final a coisa, há um retorno muito grande. Então, o retorno financeiro dele, ele não é um retorno que não tem lastro no real, ele é um retorno exatamente lastreado no real, e lastreado no fato dele aceitar as consequências sociais nefastas por ter bancado a verdade. Isso é exatamente o temperamento das pessoas que comprariam uma briga para morrer pelas outras. Aqui no caso, não é que ele não tem interesse financeiro pessoal nisso, obviamente ele tem. Meu ponto falando isso é só que ele precisa aceitar as consequências para poder ter o retorno que é pretendido. Existe um outro personagem que é até mais vocal na história, que é interpretado pelo Steve Carell, que é ator de comédia. Eu até achei bem peculiar essa combinação. Tem o Christian Bale misturado com o Steve Carell, que ele faz o Mark Baum, que na verdade no mundo real é o Steve Eisman. É engraçado do Mark Baum, né? Porque ele é um cara no filme que ele é muito vocal, ele xinga as pessoas, ele fala, ele é até um pouco... Mas ele tem basicamente uma agência dentro da agência, certo? Ele opera junto com esse Morgan, mas ele, na verdade, tem a agência dele. Isso tem tudo a ver com a questão da responsabilidade. E daí eles ficam naquela coisa, mas basicamente o cara contra o sistema. Ele vai atrás e ele descobre que os caras estão mentindo. Ele vai nas casas e vê que os caras estão mentindo. Ele vai na convenção do mercado imobiliário e ele vê que os caras estão mentindo. Ele peita os caras e ele vê que eles estão mentindo. Ele vai no debate que está presente lá o pessoal do establishment, inclusive o Ben Bernanke. E ele levanta a mão e ele critica os caras e ele fala que os caras estão mentindo. Essa atitude toda, esse truco que ele dá no sistema, né, ele é muito importante, porque a perspectiva, e é isso que o sistema por vezes não é pronto. A nossa perspectiva é querer apaziguar, ainda mais no Brasil a gente tem muito isso. Não vamos apaziguar, não vamos criar confusão, isso é tudo. Mas se é algo mentiroso, se é algo que não é verdadeiro, alguém precisa falar e precisa quebrar um pouco desse status quo para poder salvar as coisas, senão é impossível. Quando tem todo um sistema que ele está muito mais focado em a sua autossatisfação, e aí tem toda uma questão, porque, por exemplo, todo o sistema bancário envolve nisso. Quando o Federal Reserve americano, toda a nossa moeda real é lastrada em dólar. E o dólar, por sua vez, é impresso, ele não é lastreado em nada depois do Nixon Shock, depois do Bretton Woods e do Nixon Shock. E esse dólar que não é lastreado em nada, ele é impresso pela Casa da Moeda Americana via Federal Reserve. O Federal Reserve, por sua vez, vai distribuindo esse dinheiro para os bancos, que não sentem o efeito da inflação. Então nós temos todo um sistema financeiro que os Estados Unidos pode ir aumentando a inflação, inclusive global, e distribuir essa inflação, em primeiro lugar, para os bancos que não vão sentir o efeito, mas todos nós vamos sentir o efeito depois disso, né? E aí eles descontam isso na dívida, tem toda uma história sobre isso. Mas o ponto é que o sistema financeiro, ele pode perfeitamente operar numa lógica que prejudica todas as pessoas. E a única força que tem contra isso é que alguns indivíduos consigam se manifestar contra. Exatamente a preocupação no filme do Mark Baum é contra o sistema. Inclusive, ele é um dos últimos a vender, né, os seguros dele. Ele segura até o último ponto que ele pode, né, e acaba vendendo depois. No final, claro, não ia esperar o produto se afundar. Mas ele representa muito desse cara que combate o sistema pela via vocal, né? O Michael Burry é um cara mais fechado, um pouco mais introspectivo, que combate o sistema basicamente bancando aquilo que ele calculou e viu que é verdadeiro. O Mark Baum basicamente é o cara que vai atrás da realidade em loco, é o cara que vai atrás de conhecer as coisas, de ver o sistema de perto, de ver... ele representa muito dessa... Se o Michael Burry é essa investigação mais racional, mais matemática, mais modelo preditivo, o Mark Baum ali, embora tenha os estatísticos dele e tal, mas ele está representando ali muito do conhecimento empírico, da investigação. E por fim, tem o personagem do Ben Rickert, né, que é o personagem do Brad Pitt, que na vida real é o Ben Hockert, que é um sobrevivencialista, que é o cara que trabalhou no sistema,
mas que se desiludiu. O sobrevivencialista é um cara que acredita que o negócio, que a gente está colapsando, que a civilização está colapsando, que agora a gente tem que plantar nossa própria comida e parar de ser intoxicado ou morto por várias coisas que estão corrompidas no dia a dia biológico, físico do sistema, que é todo corrompido. Ele entra a contragosto nisso. Inclusive os meninos que ele estava ajudando lá começam a comemorar, a gente vai ganhar milhões nessa história, e fala, gente, vocês estão apostando contra a economia americana. As pessoas vão perder emprego, as pessoas não vão ter o que comer. Isso aqui é muito sério. Então ele representa também muito dessa responsabilidade de quem viveu o sistema de maneira muito intensa e agora quer viver de maneira autônoma, quer ganhar uma independência disso, não quer lidar com isso. Soa contraditório falar, pô, Guilherme, você está falando de, sei lá, burgueses ou esse cara aí, um meio hippie. Chamar isso de temperamento aristocrático não é uma coisa um pouco bizarra? Não é, porque o ponto que eu estou falando é o ponto da responsabilidade pessoal, de comprar a briga. Sobrevivencialismo definitivamente é comprar a briga da responsabilidade pessoal. Ver que o sistema tem problemas e falar, olha, eu vou apostar contra ele, mesmo que eu ache isso lamentável, é comprar a responsabilidade pessoal. Então não são santos, mas eu entendo que falta muito desse espírito, e eu acho que a vida empresarial é repleta de lições para as pessoas, para que elas possam aprender esse espírito na vida delas. É uma vida que, novamente, as empresas no geral são monarquias, né? Um CEO, na verdade, é um monarca. E, aliás, é uma das últimas estruturas funcionais monárquicas do mundo, mas também é uma das últimas estruturas do mundo que funcionam, a estrutura empresarial, com todos os seus defeitos. Então, eu acho que as pessoas têm que separar o que é a autoridade, a força do espírito empreendedor, do que é o establishment, do que é a corrupção do sistema. E acho que esse filme é uma lição nesse ponto. Ele tem algumas cenas lamentáveis, ele tem algumas coisas que são bastante toscas, ele tem aquele estilo do McKay, que é um pouco doido, mas eu acho que ele tem lições fundamentais desse tipo de espírito. É isso, gente. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, ativem os sinos das notificações, coloquem todas nele, procurem meu site na descrição do vídeo. E até a próxima. Um grande abraço.